Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mibanco Educação, e vim lembrar você que nesta playlist você tem acesso a todas as aulas do edital CPA20 para a sua preparação. Você pode complementar os seus estudos e a sua preparação na plataforma Eu Me Banco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo, onde o nosso intuito é ter questões muito difíceis para treinar a sua capacidade de raciocínio e principalmente para você treinar difícil e a prova ficar simples. Além disso, nós te damos um caderno de questões dissertativas, algo completamente diferente que vai ajudar você a memorizar o conteúdo. E você terá acesso também ao nosso suporte especializado de WhatsApp com professores, para tirar qualquer dúvida que você tenha. Tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais no modelo de assinatura, onde você cancela sem carência nenhuma. Passa na prova e cancela. Bom, bora lá então para mais uma aula importante. Eu sou o professor Renan Carini e vou te ajudar a entender no detalhe tudo sobre duration. Então, se aparecer esse conceito na sua prova, fica tranquila que você vai conseguir entender o que a questão está querendo te trazer e entender o porquê da importância desse ponto aqui que a gente vai trazer com exemplos visuais para que fique muito claro para você, tá? Então, quando a gente fala de duration, nada mais é, ou seja, o próprio nome ele já nos ajuda. Duration é duração. Só que duração do quê, Renan? Ó, vou falar agora, pode ser que fique um pouco, meu Deus, Renan, o que você está falando? Mas, ao longo da explicação vai ficar muito claro. Duration nada mais é do que a duração média do meu recebimento. Como assim recebimento, Renan? Pensa que você, ao investir num título de renda fixa, você coloca um valor hoje, aí esse título tem vencimento para 10 anos, você concorda que você tem que esperar 10 anos para poder receber esse dinheiro? Então a duration ela vai medir isso. Renan, qual que é o prazo médio que você vai receber o seu investimento? Ou seja, vai receber ali o quanto você teria de retorno, dos cupons e tudo mais. Então, olha como vai ficar um pouco mais claro. Imagina que eu tenho um título aqui. Ó, eu tenho esse título aqui. Eu vou pagar R$ 880 nele. Aí ele vai ter vencimento. Vamos colocar que ele vai ter o vencimento de 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Beleza? Qual que é o meu objetivo quando eu tenho um tipo de investimentos? É pagar um valor e lá no final eu resgatar um valor maior, um valor de face, por exemplo, de R$1.000. Aí vai ter a taxa de juros que está incidindo aqui nessa operação. Não sei quanto que é a taxa, né? Só estou dando um exemplo fictício, mas, pô, essa taxa vai ficar incidindo aqui a cada ano, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho, para que, ao final desse prazo de 5 anos, eu receba os R$1.000. Então, isso é um objetivo de qualquer investidor, colocar um dinheiro e resgatar um pouco maior. E aí que entra a duration. A duration, lembra que eu falei que é o prazo médio de recebimento? Pensa nesse título. O prazo está escrito, o prazo é 5 anos. Qual que é o prazo médio que eu vou demorar para receber esse valor aqui? Eu invisto aqui no ano 0 e vou resgatar aqui no final, no ano 5. Qual que é essa duração? Qual que é essa duration? Qual que é esse prazo médio de recebimento? São os próprios 5 anos. Ou seja, nesse título que não tem pagamento de cupom, a duration vai ser igual ao vencimento. Por quê, Renan? Porque eu não vou receber nada no meio do caminho. Não vai ter nada no meio do caminho que vai antecipar esse prazo médio. Eu comprei hoje, o título vence daqui 5 anos, eu não vou receber nada no meio do caminho, então o prazo médio de recebimento que eu terei é lá no final, quando eu resgatar tudo. Lá no final do 5º ano. Então esse é o primeiro conceito que, se cair na sua prova, você já acerta. Um título sem cupom, ou seja, um título que não te paga nada no meio do caminho. Lembra que cupom são aqueles pagamentos periódicos ao longo do ano. O título fala, Renan, vou te pagando um pouquinho a cada ano. Esse título não tem isso. É um título que eu invisto aqui no começo, termino lá, resgato só no final. E no meio do caminho eu não recebo nada. Portanto, a minha duration, a minha duração, meu prazo médio de recebimento desse recurso, né, desses juros, tudo que eu vou receber, é lá no vencimento. É só lá que eu vou poder resgatar. Então, a duration, quando um título não tem cupom, é exatamente igual ao vencimento. Aí que entra o problema. Beleza, Renan, a gente falou de um exemplo aqui legal, que é um título sem cupom, mas tem outro exemplo de título aqui que eu quero que você me explique. Tem esse outro título aqui, ó. Esse outro título, eu vou pagar aqui R$900, beleza? Ele também, tá? Ele também vai ter um vencimento de 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. E aqui eu vou resgatar lá os R$1.000.
Só que qual que é a diferença desse título para esse? Esse título, ele vai me pagar cupom. Ou seja, a cada ano, vou fazer o cupom até de verde aqui, a cada ano ele vai me pagar um pouquinho aqui. Opa, Renan, toma um pouquinho. Opa, Renan, mais um pouquinho. Renan, ano 3 mais um pouquinho, ano 4 mais um pouquinho, e no ano 5 você recebe mais um pouquinho e tudo no final. Então, esse título, ele é um título que eu não vou precisar esperar os 5 anos para receber alguma coisa. Aqui, ó, eu investi aqui no ano 0. Já no ano 1 já tá pingando um dinheirinho na minha conta. No ano 2 tá pingando mais um dinheirinho. No ano 3, outro. No ano 4, outro. No ano 5, outro dinheirinho. Ou seja, você concorda comigo que agora a duração, a duration, o prazo médio de recebimento que eu terei não é mais 5 anos? Eu, Renan, não vou precisar esperar 5 anos para receber algo. A minha duration, que é o prazo médio de quanto eu vou receber, vai ser menor do que 5 anos. Porque eu já estou recebendo um pouco antes. Na hora que eu calcular a média disso tudo, vai falar, Renan, aqui você recebe um pouquinho, lógico, o maior valor que você vai receber vai estar aqui no final, mas o prazo médio que a gente está calculando aqui vai ser uns 4 anos e meio, uns 4 anos e 6 meses. 6 meses e 4 anos e meio é a mesma coisa, né? Mas uns 4 anos e 8 meses, uns 4 anos e 2 meses. Por quê? Porque você não precisa esperar até o 5º ano. Lembra que eu te paguei um pouquinho lá no primeiro ano? Lembra que eu te paguei mais um pouquinho no segundo ano? Mais um pouquinho no terceiro ano? Então, o prazo médio acabou reduzindo. Isso é duration, pessoal. Então, a duration nada mais é do que esse prazo médio de recebimento. Um título que não me paga nada no meio do caminho, qual que é o vencimento? 5 anos. Se ele não me paga nada no meio do caminho, eu só vou receber no final. O prazo médio é o próprio vencimento. Eu não recebo nada. Eu vou pegar agora, então demorei 5 anos. Essa é a minha duration. Agora, um título que tem cupom, que tem pagamentos periódicos, que a cada ano vai me pagando um pouquinho, isso vai fazer com que haja uma redução desse prazo médio de recebimento. Vai fazer com que o Renan não precise esperar 5 anos para receber algo. Portanto, em títulos com cupom, por haver esse pagamento antecipado, a duration, que é essa definição que eu trouxe para vocês, vai ser menor do que o vencimento. Então, o vencimento aqui é 5 anos, eu tenho certeza que a duration de Macaulay, né, que é o que a gente está fazendo, vai ser menor do que o vencimento. Ponto. Então, a gente conseguiu entender o conceito de duration de Macaulay. Nada mais é do que esses pontos. Um título sem cupom, a duration é igual ao vencimento. Um título com cupom, a duration é um pouco menor. Porque, como a gente já falou, a duration nada mais é do que o prazo médio de recebimento do meu investidor. Recebimento. Aqui, o prazo médio, você concorda que diminuiu? Porque ele recebeu um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho, e ele diminuiu. Quando a gente está falando aqui por uma certificação mais teórica, a gente não entra em cálculos. Mas quando a gente vai falar de um CEA, por exemplo, aí eu vou ter que aprender a calcular isso. Que aí vai ponderar, aqui eu vou ter que trazer tudo isso a valor presente, fazer toda uma somatória, dividir, ou seja, eu vou ter que realmente calcular esse prazo médio. Beleza, Renan? Eu sei que é menor do que o vencimento, mas quanto? Que é 3 anos? É 4 anos? É 4 anos e meio? Aí eu vou ter que fazer toda uma continha para poder avaliar isso. Então, CPA 10, CPA 20 não cai essa parte de conta, né? Isso cai mais na parte do CEA, então fica tranquilo quanto a esse ponto. Beleza? Então, finalizamos aqui duration de Macaulay. E se porventura aparecer para você também sobre outro ponto, é a duration modificada. Meu Deus, Renan, tem 2 durations então? Tem. A duration de Macaulay é aquela que a gente falou, e essa é a outra, duration modificada. Para eu calcular a duration modificada, eu vou precisar ter achado a duration de Macaulay. Então é meio que uma escadinha. Primeiro eu acho a duration de Macaulay, que a gente já entendeu a teoria, você não vai precisar de cálculo aqui. Depois eu acho a duration modificada. Aqui a gente precisa entender a teoria. O que é a duration modificada? Lembra comigo que a gente tem aquela regrinha, né, tanto para marcação a mercado, que você já deve conhecer, que quando a taxa de juros sobe, o que acontece com o preço do meu título? Ele cai. Lembra disso? A taxa sobe, o preço cai. Lembra também quando a taxa de juros cai, o preço do meu título sobe? Então, isso aqui é a própria marcação ao mercado. Eu tenho lá, por exemplo, a taxa Selic, né, como a taxa base aqui. A gente estava na época da pandemia com essa taxa a 2%. A 2%. O que aconteceu com a taxa? Foi subindo, chegou até 13 e pouquinho. Está hoje em 13,25%. Então, essa taxa subiu muito. Muitos títulos, ó, ficaram
com o seu preço defasado, ou seja, sofreram a marcação a mercado. Então, lembrem-se disso. Lembra, a taxa sobe, o preço cai. A taxa cai, o preço sobe. É sempre inversamente proporcional. Beleza, eu não entendi isso. O que a duration modificada tem a ver com isso? Tem a ver que a duration modificada, ela vai me dizer quanto, Renan, que esse preço cai. Quanto, Renan, que esse preço sobe. Não é legal a gente saber isso? Imagina que eu falo para você, beleza, a taxa sobe, eu sei que o preço cai. A taxa cai, eu sei que o preço sobe. Mas quanto? Quantos por cento sobe? Quantos por cento cai? Então eu consigo calcular isso no meu título. E aí, qual que é a dinâmica da duration modificada? Ela vai falar assim, Renan, a porcentagem é tanto. Não, ela vai fazer esse cálculo para a mudança de 1% na taxa de juros. Então, como que é essa dinâmica de 1%? Quando a taxa de juros subir 1%, o preço do meu título cairá tantos por cento. Então, vamos imaginar que a minha duration modificada ela é 5%. Beleza? Vamos fingir que a prova te deu esse valor. O que é a teoria por trás disso? A gente já entendeu que quando a taxa sobe, o preço cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. Só que a dinâmica da duration modificada, ela vai te dizer justamente isso. Quando a taxa de juros subir 1%, o preço do meu título cairá 5%. Porque é isso que é a duration modificada. O contrário também é válido. Quando a taxa de juros cair 1%, o preço do meu título subirá 5%. Então, sempre haverá essa condição. Duration modificada vai olhar o quanto a mudança na taxa de juros em 1 ponto percentual, seja para cima, seja para baixo, vai impactar o preço do meu título. É isso que a duration modificada representa. Então aqui nessa aula você teve os dois principais conceitos, tanto de duration de Macaulay, que é aquele prazo médio de recebimento, quanto o de duration modificada, que é quanto o preço do meu título vai oscilar para cima ou para baixo, de acordo com a mudança de 1% na taxa de juros, também para cima ou para baixo. Eu sei que essa aula é um pouco mais densa, é um pouco mais complicada, mas eu tentei aqui ser o mais didático possível. Esse é o meu principal objetivo aqui com vocês. Se ficou alguma dúvida, veja essa aula de novo com mais calma, anota, qualquer coisa, manda mensagem pra gente. É realmente o intuito que fique muito claro essa aula aqui pra você. Fechou? Então, tamo junto e até a próxima. Valeu! Você acabou de assistir uma aula muito importante para a sua aprovação e eu vim te contar uma coisa muito importante. Na plataforma de estudos da Eu Me Banco Educação, você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha, que ajuda você a fixar o conteúdo e também a entender a linguagem da prova. Você também tem acesso a mais de 120 questões dissertativas. São questões bem diferentes que ajudam você a memorizar o conteúdo. Isso faz parte, inclusive, da metodologia P3A da Eu Me Banco, que mais aprova alunos em todo o Brasil. Além das questões, você também tem acesso na plataforma de estudos a um suporte especializado de professores que vão tirar todas as suas dúvidas pensando na sua aprovação. Para você se inscrever é muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link e pode fazer a sua assinatura mensal por apenas R$ 49,90 por mês.